Olá, buscadores do conhecimento místico, filosófico, saudações. Lembrando que não somos no canal de estudos acadêmicos, conforme falamos em todos os nossos vídeos. Hoje nós estaremos na segunda parte da introdução da obra intitulada Zanoni, Romance Místico. Então vamos às nossas reflexões sobre o ocultismo, o misticismo, processo iniciático, etc. Gostando do vídeo, não se esqueça, dê o seu like, se inscreva, divulgue e desde já agradecemos. Então vamos pegar o último parágrafo da primeira parte, que é para continuarmos agora. Nós paramos no seguinte: é possível que até os nossos periódicos vão parecer à nossa posteridade tão cheios de ilusões. Posteridade somos nós, né? Como aos nossos olhos parecem os livros dos alquimistas. Nós entendemos, achamos uma coisa assim fantástica, né? E talvez achem até estranho que a imprensa é o ar que respiramos, quando este ar é tão nebuloso. É o aspecto de reserva do ocultismo, né? Então, as pessoas que não estão habituadas acham que é uma coisa fantasiosa, etc. Até hoje. Né? E vamos continuar. Ele estava indo, o autor, para a livraria do D, né? Que ele denominou de D, o personagem. Não deu o nome todo. E todo no primeiro vídeo demonstrou tudo que esse aspecto da personalidade do D, né? Então ele diz o seguinte: que ao entrar na livraria do D, ocultista, na livraria ocultista, notei num freguês de venerável aspecto, a quem nunca dantes ali havia encontrado e cuja presença chamou a minha atenção. Surpreendeu-me também o respeito com que era tratado pelo colecionador, de ordinário desdenhoso. O colecionador é o dono da livraria, o D, né? Que é sempre desdenhoso, mas tratava bem essa pessoa. Senhor, exclamou este, com ênfase, enquanto eu estava folheando o catálogo. Dos 45 anos que levo dedicados a esta classe de investigações, as investigações ocultistas, das escolas iniciáticas, pensadores, etc. É você o único homem que tenho encontrado digno de ser meu freguês. Lembra da primeira parte que ele ia até na casa das pessoas buscar o livro de volta que ele vendia e não achava ninguém digno das suas obras? Como pode, nestes tempos tão frívolos, parece que ele está falando em 2024, né? Como pode, nestes tempos
tão frívolos, adquirir um saber tão profundo? Ele estava se admirando, em 1861. Como que naquela época o freguês já, né, se dedicava ao estudo, do ocultismo, etc. E quanto a esta augusta fraternidade, cujas doutrinas, vislumbradas pelos primeiros filósofos, lhes ficaram sendo misteriosas. Diga-me se existe realmente na Terra um livro, um manuscrito, em que se possam aprender as descobertas e os ensinos desta sociedade? Ele está se referindo aos Rosa-Cruzes. Está querendo saber se existe um manuscrito, alguma coisa que ele possa ir se beber na fonte, né? Ao ouvir as palavras augusta fraternidade, excitou-se muito a minha curiosidade e atenção, e escutei com avidez a resposta do desconhecido. Isso é o autor dizendo. Disse o desconhecido: eu não julgo, disse o velho cavaleiro, que os mestres da dita escola tenham revelado ao mundo as suas verdadeiras doutrinas, a não ser por meio de obscuras insinuações e parábolas místicas, e não os censuro por sua discreção. Ele está dizendo que o conhecimento está velado em parábolas místicas, né, insinuações. A gente não conhece já esse termo, parábolas? A parábola do joio e do trigo que o Mestre Jesus falou aos seus discípulos, né? Não vamos aqui entrar nesse detalhe, porque não é. Que depois os discípulos perguntam a ele: mas mestre, por que para nós o Senhor diz claramente o que significam as parábolas, e para o povo o Senhor fala em parábolas para que eles decifrem, né? E o Mestre Jesus então fala para os discípulos: porque vós estáis preparados para receber conhecimento. Lembra disso? Então, o 1861 ele já falava nessas parábolas, nessa forma de transmitir conhecimento veladamente, né? Bom, depois de ter dito estas palavras, o desconhecido calou-se e parecia que ia retirar-se, quando eu me dirigi ao colecionador, ao dono da livraria, dizendo-lhe, de um modo algo brusco: não vejo em seu catálogo, senhor D, nada que tenha referência aos Rosa-Cruzes. Os Rosa-Cruzes, aí já é o cavaleiro importante que o dono da livraria considerava. Aquele único que ele considerou digno de manusear as suas obras. Os Rosa-Cruzes
repetiu o velho cavalheiro, olhando-me fixamente com certa surpresa. Quem, a não ser um Rosa Cruz, poderia explicar os mistérios rosacrucianos? Os mistérios Rosacruzes, né? Que hoje, como eu falei no vídeo anterior, hoje não é Rosa Cruciana, é Rosa Cruz, chamado, né? Eu sou o Rosa Cruz. E o senhor poderá imaginar que um membro dessa seita, lembra que eu me referi à seita, que não é a seita de hoje em dia, é um grupo de estudantes. E o senhor poderá imaginar que um membro desta seita, a mais zelosa de todas as sociedades secretas, quer dizer, muitas que eu digo, algumas sociedades secretas existiam, né? Começando pela Grande Fraternidade Branca, que seria a mentora de todas as sociedades secretas, etc. Vamos responder. E o senhor poderá imaginar que um membro dessa seita, a mais zelosa de todas as sociedades secretas, o Rosa Cruz, tenha querido levantar o véu que oculta ao mundo a ísis de sua sabedoria? Veja só. É muito comentado no meio esotérico, né? Que desvendar o véu de Ísis. Ísis é daquela trilogia egípcia, né, dos deuses Ísis, Osíris e Horus. Né? E ela era detentora de uma sabedoria oculta, que o Osíris, o deus, né, quando ficou na Terra, ele foi vítima de um esquartejamento e suas partes espalhadas pelo Egito, e a Ísis recolheu as partes e o tornou de volta à vida, e ele se tornou um deus na Terra, né? Mas sendo o deus dos mortos. Bom, o véu que oculta ao mundo a Ísis de sua sabedoria? Pensei eu comigo, esta será, pois, a augusta fraternidade de que falou. Louvado seja o céu! Com certeza, topei agora com um membro dessa fraternidade, Rosa Cruz. Porém, respondi em voz alta, onde poderia eu, Senhor, obter alguma informação se não se encontra nos livros? Lembra que eu comentei no vídeo passado que o conhecimento era transmitido de forma oral, por iniciação, etc. Em nossos dias, não pode um literato arriscar-se a escrever sobre qualquer coisa sem conhecê-la a fundo. E quase nem se pode citar uma frase de Shakespeare sem citar ao mesmo tempo o título da obra, o capítulo e o versículo. A nossa época é a época dos fatos, Senhor. A época dos fatos. Parece alguma coisa com hoje?
2024, a ciência não reconhece o misticismo, mas o misticismo recorre à ciência para fazer uma comprovação de seus estudos, suas práticas, etc. Então ele vem falando isso, né? Bom, eu vou até repetir aqui que isso é importante demais. A nossa época é a época dos fatos, Senhor. A época dos fatos. Bem, disse o ancião, com um amável sorriso. Se nos virmos outra vez, poderei talvez, ao menos, dirigir as investigações do Senhor à fonte mesma do saber. Ele deixou quase que um convite, né? Se encontrá-lo de novo, ele vai dar uma orientaçãozinha para o nosso autor. E, ditas estas palavras, abotoou sobretudo, chamou com um assovio o seu cão e saiu. 4 dias depois da nossa breve conversação na livraria do Sr. D, encontrei-me de novo com o velho cavalheiro. Eu ia tranquilamente a cavalo em direção a Highgate, quando, ao pé da sua clássica colina, distingui o desconhecido que ia montado num cavalo preto e diante dele marchava o seu cão preto também. Veja bem, há um simbolismo, né, no preto. O preto, inclusive, é a cor que resguarda, se a pessoa tiver de preto, resguarda as energias negativas que nos chegam. Por isso que as roupas dos padres pretas, as batinas dos padres. Mas isso é outro assunto. Bom, sim, preto também. O cão também era preto, o cavalo era preto, que marchava, e o cão também era preto. Se você encontrar, prezado leitor, o autor está nos chamando, o homem que desejas conhecer, se eu quero encontrar mestre, cavalgando ao pé de uma longa subida, cavalgando ao pé de uma longa subida. Eu já tive a oportunidade de comentar no grupo que o caminho místico é árduo, principalmente nos nossos dias, né? Civilização ocidental, consumismo, individualismo, o caminho é árduo. Uma longa subida que está aqui veladamente mostrando. Vou repetir. Nós todos procuramos um mestre, né?
Se você encontrar, prezado leitor, o homem que deseja conhecer, cavalgando ao pé de uma longa subida, de onde não pode se afastar muito, depois que se entra na senda mística, vivenciar o mundo da maneira que é no dia a dia, é muito difícil para o místico. Então ele tem que treinar e aprender a viver nos dois mundos, no mundo material que ele precisa sobreviver e no mundo místico que ele precisa evoluir. Tanto como pessoa humana, haja visto os estoicos na filosofia, quanto uma pessoa espiritualizada. Ele não pode se afastar muito, por certa consideração de humanidade à espécie animal, a não ser que ande no cavalo de estimação de algum amigo que lhe emprestou. Julgo que seria sua a culpa se não o alcançasse antes dele chegar em cima da colina. Quer dizer, ele vai em busca, de outras pessoas com sua responsabilidade sobre estas pessoas também, normalmente nas sociedades esotéricas, ou iniciáticas, para subir a colina para o desenvolvimento e entender as diversidades, etc. Em suma, favoreceu-me tanto a sorte que, ao chegar a Highgate, o velho cavalheiro me convidou a descansar um pouco em sua casa, que estava a curta distância da povoação. E era uma casa excelente, pequena, porém confortável, com um vasto jardim, e das suas janelas gozava-se de uma vista tão bela que seguramente Lucrécio a recomendaria aos filósofos. Lucrécio foi um filósofo, viveu aí em 55 antes de Cristo. Nós vemos aqui, eu estou sentindo aqui uma alegoria também. Porque quando ele diz que Lucrécio recomendaria a casa desta pessoa aos seus filósofos, eu quando recomendo alguma coisa a alguém, e ele descreve a casa que era modesta e tal, mas tinha uma bela vista, um jardim, etc. Vamos imaginar uma pessoa humilde, que tenha um interior muito rico, muito belo, que eu conheça, e encontre uma outra pessoa que queira trilhar a senda do conhecimento, da evolução, e eu recomendaria fazer uma amizade, digamos, com esta pessoa. Então veja aqui um simbolismo da casa, que ele diz que a casa era digna do Lucrécio
recomendar aos filósofos. Ele faz essa alusão, né? Num dia claro, podia-se distinguir perfeitamente as torres e súpulas de Londres. Aqui estava o tranquilo retiro do eremita. E lá longe, o mare magnum do mundo. Mare magnum é o mar magnum, né? Então vê que ele está fazendo também uma outra alegoria. Vou até repetir. Num dia claro, na casa, a pessoa, claramente, né? Se nós observarmos uma pessoa evoluída, num dia claro, podia-se distinguir perfeitamente as torres e súpulas de Londres. Aqui estava o tranquilo retiro do eremita e lá longe o mare magnum do mundo. Quer dizer, ele está fazendo uma alegoria que a pessoa dentro de si morava uma belíssima casa, embora simples, dentro de si o seu interior, e lá fora estava o mundo, como ele está se referindo. A pessoa vai lendo aqui, não associa, né? Uma alegoria. Está vendo como um romance, mas nós estamos vendo com outros olhos. Um romance ocultista. As paredes dos principais aposentos estavam decoradas com pinturas de um mérito extraordinário, pertencentes àquela alta escola de arte que é tão mal compreendida fora da Itália. Vamos ver outra vez? Num dia claro, né, podia-se distinguir perfeitamente as paredes súpulas de Londres, onde estava o tranquilo retiro do eremita, e lá longe o mare magnum do mundo. As paredes dos principais aposentos, as qualidades da pessoa, estavam decoradas com pinturas de um mérito extraordinário. Ora, uma pessoa que esteja já evoluída, adiantada na senda mística, as suas qualidades humanas, né, interiores, estão ali latentes. Então pode-se distinguir quem tiver olhos para ver, como dizia o Mestre Jesus. Ouça quem tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver. E ele está aqui fazendo uma alusão à casa, né? Que fora da Itália não se conseguia ver isso. O mundo como estava. Né? Eu fiquei admirado ao saber que essas pinturas haviam sido feitas pela mão do mesmo proprietário. Ele está dizendo aqui, olha só, nós estamos no trechinho. Ele está dizendo aqui que as pinturas, que ele está maravilhado, ele ficou admirado, foram feitas pelo próprio proprietário. Ora, quem vai conseguir a evolução espiritual por outro? Ninguém. Só a própria pessoa. A própria pessoa que vai embelezar o seu interior. É ela que será o próprio escultor da sua evolução.
Ninguém mais. Absolutamente ninguém. O mestre pode chegar aqui e me dizer o que eu devo fazer. Como eles fazem, né? Como eles fizeram, aliás. Como fazem até hoje. Deixaram o caminho. Buda deixou o caminho. Octo, Placenta. Mas quantos realmente seguem? Quantos ficam só naquela teoria? E quantos são os escultores de sua própria alma, seu próprio interior, sua própria pintura, sua própria casa? Minha casa é esta que está aqui. Meu corpo, minha identidade, minha existência, essa é minha casa. Nessa vida. Bom, eu fiquei admirado ao saber que as pinturas tinham sido feitas pela mão do mesmo proprietário. As demonstrações da minha admiração pareceram agradar ao meu novo amigo. Quer dizer, aquele ser começou a ver no nosso autor, né, uma pessoa digna da sua amizade. Bom, e levaram-no, quer dizer, o cidadão, a falar sobre este ponto da minha, como ele diz, né, da minha personalidade. E notei que ele não era menos inteligente no que se referiu às teorias da arte do que consumado na prática da mesma. Aqui, ó, é aquilo que nós falamos sempre. A teoria sem a prática não vale de nada. Fica na teoria. Se qualquer profissional que se forma aqui na nossa sociedade, me formei em medicina, engenharia, economia, qualquer coisa. Tá bom, peguei lá o meu canudo, mas não pratiquei nunca. Eu nunca serei um médico, um engenheiro. Não posso dizer que sou. Eu sou um teórico. Que, aliás, uma vez eu até disse para uma pessoa, eu posso ser um médico teórico. Eu posso comprar livros de medicina, estudar, me dedicar minha vida inteira, só não vou poder clinicar, nem terei o diploma. Mas eu posso ser um médico teórico. Se eu gostar de alguma especialidade, cardiologia, eu vou lá e estudo. Tá bom, eu sei bastante patologias, mas não posso clinicar, não sou autorizado a isso. Então é o que ele fala aqui. Né? Ele diz o seguinte: sem querer molestar o leitor, a nós, com juízos críticos desnecessários, não posso deixar, entretanto, de observar, a fim de elucidar em grande parte o desígnio e o caráter da obra a qual estas páginas servem de introdução, digo, não posso deixar de observar, em poucas palavras, que ele insistia muito sobre a relação que existe entre as diferentes artes, de igual modo como um eminente autor o tem feito com respeito às ciências.
Aqui tem uma referência, né? Que ele diz a relação entre as diferentes artes. Nós temos visto aí muita coisa, né, falando sobre a sincronicidade, né, que tudo está sincronizado, a interdependência de tudo com todos. Eu até me referi, né, que o PhD de qualquer ciência, ele é dependente do lixeiro. Porque se o lixeiro não tirar o lixo, nós vamos ficar doentes, ratos vão proliferar, doenças vão proliferar. Então todos nós somos dependentes uns dos outros. Já basta o ar. O ar que eu estou respirando, inspirando e expirando, é o mesmo que o que está ao meu lado está inspirando e expirando. Bom, eminente autor tem feito com respeito às ciências, e que também opinava que, isso é o cidadão falando, né? Opinava que em toda a classe de obras de imaginação, sejam estas expressas por meio de palavras ou por meio de cores, o artista pertencente às escolas mais elevadas, olha só, ele está falando das artes e nós estamos falando dos misticismos. Os graus mais elevados, os mais experientes das escolas iniciáticas, os que conseguiram já evoluir, né? A teoria da caverna de Platão, que para conseguir chegar até a luz, que ele sai da escuridão, isso, em linhas gerais, né? Ele sobe por uma subida escarpada, né? Bom, por meio de cores, o artista pertencente às escolas mais elevadas deve fazer a mais ampla distinção entre o real e o verdadeiro. Ele está falando aqui, ele está se referindo às artes, mas é um romance ocultista, né? É o que eu falei há poucos minutos, que nós estamos vivendo em um mundo que precisamos sobreviver e temos o nosso mundo interior que estamos desenvolvendo e evoluindo. E precisamos fazer claramente essa distinção quando estamos vivendo em um e quando estamos vivendo em outro. Né? Sendo que o nosso mundo interior deve influenciar o mundo exterior, o mundo material, mas o mundo exterior não deve influenciar em nada o nosso mundo interior. É algo só de mão única. Nós vamos dar a nossa contribuição ao planeta, à vida, às pessoas e tal, mas não vamos ser influenciados por essas coisas todas que nós vemos no mundo hoje em dia, né, principalmente. Bom, palavra de cor do artista pertencente à escola. Ou, em outras palavras, entre a imitação da vida real e a exaltação da natureza até o ideal. Aqui tem um parênteses, que quando fala natureza, não é a natureza que nós consideramos aqui. Né? A natureza com animais, plantas, rios, não é isso. Quando eles se referiam à natureza, é a vida em si. A vida. Sempre que nós lemos alguma coisa antiga, filosófica e tal, que vão mencionar natureza, não é a natureza, como nós interpretamos hoje. É a natureza vida. Vou até repetir. Ou, em outras palavras, entre a imitação da vida real
e a exaltação da natureza até o ideal. Ideal é a contemplação, é o divino, é o ideal do ser humano chegar a um estágio de evolução espiritual, né? Então, nós devemos distinguir entre a imitação da vida real. Quer dizer, o mundo que temos hoje como diz lá, né, no hinduísmo, é Maia, é ilusão. Um dia vamos falar sobre isso também. Né? É ilusório. É a imitação da vida real. O real é o que está dentro de nós. Porque se nós considerarmos a morte, né, é o que vai ficar. Meu corpo se vai, meus bens se vão. É a imitação da vida real. E eu tenho o ideal dentro de mim, que é a evolução espiritual. E aí algumas teorias, algumas escolas desenvolvem, né? Volta, o retorno à casa do Pai, e as religiões também têm as suas propostas, né? Olha só. Meu Deus do céu. Havíamos aqui 2 páginas. Quanta coisa está nesses parágrafos, nessas palavras, nessas alegorias, nesse romance ocultista. Quanta interpretação. Se nós lermos o romance como um romance, tá bom. Nós já estaremos lá pela página, sei lá, 30, 40. Estamos lendo o romance. Nós estamos nos detendo nas entrelinhas, como é dito lá na dobra da capa e da contracapa, nas dobras, né? Então é isso, hoje nós estamos aí 42 minutos, já vi que vai levar mais tempo. Porque tem muita coisa a interpretar ainda. Né? Já vimos 2 páginas. Ok? Então, no terceiro vídeo nós continuaremos na introdução. Para não nos alongarmos muito. Como nós falamos, nós temos tempo bastante. Não precisamos correr e nem fazer vídeos longos para aproveitar o tempo. Não, vamos devagar, interpretando. Aí amanhã, quando voltarmos a isso, né, nós já teremos refletido. Uma coisa que está me ocorrendo agora, quem quiser realmente se debruçar sobre essa obra, adquira o livro, né, cuja capa eu coloquei aí. Tem na internet. Né, e pode ser adquirido. E aí nós vamos devagarzinho interpretando. Né? Ok? Muito obrigado por tudo. Gostou do vídeo? Recomenda a algumas pessoas. Recomenda o canal. Muita gente talvez queira acompanhar uma novela. Eu me lembro das novelas de rádio que a gente ouvia, né? Eu era garoto, 70 anos atrás, e ouvia lá as novelas, muito bacana. E hoje tem os podcasts, né? Tem os livros, como nós estamos fazendo, né? Os audiobooks. O Krishnamurti tem muitos. Tem um canal só sobre o Krishnamurti, é o livro inteiro. Parece que cada vídeo leva assim 3 horas, ele vai lendo o livro todo. Ok? Então, estaremos juntos no terceiro vídeo, na terceira parte da introdução ao livro, à obra Zanoni,
romance ocultista. Ok? Um grande fraternal abraço estoico. Até o próximo. Tchau, tchau. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva, que é para acompanhar as atualizações. Um grande fraternal abraço estoico. Tchau.